Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20. O Evangelho dá uma tônica de despedida de Jesus Cristo. Claro, ainda estamos dentro do contexto pascal e vamos seguir ainda até Pentecostes, quando o Filho de Deus retornará para junto do Pai e enviará sobre o mundo o Paráclito, o Defensor. Mas Jesus Cristo aqui já antecipa aos discípulos a missão confiada por ele bem antes da sua morte e da sua ressurreição, ou seja, anunciar a palavra e fazer novos discípulos. Jesus envia: vocês deverão anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o anúncio do evangelho e a fé produz, ou seja, cria, agrega novos discípulos. E Jesus apresenta até uma espécie de identidade, um código de barras, se pudéssemos chamar assim. Quais são os sinais que os outros poderão perceber em um convertido, em um discípulo de Jesus Cristo? O comprometimento com a causa no mundo, a causa do reino de Deus no mundo, a ação em prol desta salvação. Por isso, Jesus apresenta a imunidade. Um discípulo, um fiel a Jesus Cristo, está exposto, claro, às provações do mundo, mas serão protegidos e amparados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando o próprio Jesus diz, ou seja, os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes, expulsar demônios, falar então novas línguas, se pegarem ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum, vai curar os doentes. Ou seja, o convertido vai ser sempre um sinal de vida no mundo. Um cristão é sempre sinal de esperança. Observe que o que é dito por Jesus Cristo é isso: o cristão é sempre um sinal de luz no mundo e vai enfrentar com coragem, com bravura, com determinação as adversidades do mundo. Então, se beber um veneno mortal, não lhe fará mal algum. Ou seja, o cristão, por estar em comunhão com o próprio Jesus Cristo, sabe bem o que pode enfrentar, porém não tem medo. É corajoso, confia em Deus, é protegido por Deus, tem a imunidade do céu, a imunidade do Espírito Santo de Deus, o autor da missão, aquele que leva os passos do discípulo por onde o próprio Mestre enviar. Vai enfrentar as provações do mundo sem medo, com garra, com bravura e, acima de tudo, com muita fé e muita perseverança. A prova disso do santo que é celebrado hoje na igreja. Hoje celebra o dia do evangelista São Marcos. Marcos era membro de uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Foi o lugar onde os próprios discípulos, os apóstolos, foram acolhidos ali após
a morte de Jesus Cristo, ficaram recolhidos na casa de Marcos, no andar superior. Era alguém muito próximo, então, de Paulo. Atribui-se a ele um certo discipulado a Paulo. Quando esteve no cativeiro, acompanhou. Então, foi fiel discípulo de Pedro e acompanhou Paulo em seu cativeiro em Roma. A ele se atribui a redação do Evangelho de Marcos, o qual nos apresenta um Messias humilhado, sofredor e crucificado, e reconhecido como Filho de Deus pelo centurião. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a experiência do discipulado nos leve também como este sinal de amor, de esperança, de vida, de luz e de muita paz no mundo. Anunciar o Evangelho e fazer discípulo lembra bem a experiência com o eunuco, né? Então, Filipe está andando e observa o eunuco, lendo uma passagem do profeta Isaías, falando do servo fiel e obediente ao Pai, a ponto de enfrentar as provações, de ser levado ao matadouro, né, sem resistir. E o eunuco pergunta a Filipe, né, de quem o profeta está falando? Está falando dele mesmo, está falando de um outro? E Filipe explica a passagem do profeta Isaías, que o eunuco estava lendo, e ele diz, né, olha, se eu agora compreendi tudo o que está dito, o que me impede de ser batizado? Filipe batiza o eunuco e sobe, entra na casa, sobe para um andar superior e ali celebram com um grande banquete. A experiência narrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos, quando eles são perseguidos, que foge um pouco do centro do poder em Jerusalém e por onde passam anunciam o Evangelho e explica o Evangelho. Quando Filipe pergunta ao eunuco, você não sabe o que está dizendo? Ele diz, como posso saber se não tem quem explique? E é após a explicação de Filipe, o significado da palavra, por isso o anúncio do Evangelho, que o eunuco percebe que ele está pronto para ser batizado. Anunciar a palavra com clareza gera sempre em torno de Jesus Cristo novos membros, novos discípulos. Por isso o Evangelho de hoje, Jesus inicia falando isso, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, que a força do Evangelho mova os nossos corações, nos torne cada vez mais discípulos, fiéis a Jesus Cristo. Crer e ser batizado, caminho de salvação. Que Deus te abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.